Opa, aqui é o Rafael Alves e nessa semana eu vou te mostrar uma das maiores oportunidades que existem no mercado de manutenção de celulares hoje. E o melhor, que você consegue aproveitar de dentro da sua casa, sem sair do seu emprego atual. Ao longo dessa semana, eu vou te dar 4 aulas que vão te mostrar o caminho para você sair do absoluto zero e chegar aos mais de R$ 5.000 por mês com manutenção de celulares, trabalhando apenas 2 horas por dia. Mesmo que hoje você não entenda nada sobre eletrônica, nem sequer sobre reparo de celulares. Eu vou te mostrar o passo a passo do método que eu usei para ajudar mais de 560 pessoas a literalmente transformarem as suas vidas através dos consertos rápidos de celulares. Pessoas que queriam mais a vida, que estavam em busca de ter mais liberdade financeira, ser dono do seu próprio tempo e do seu futuro. Durante essa semana, eu vou te mostrar o método que essas pessoas usaram para que, além de chegar a uma renda extra de mais de R$ 5.000 por mês, elas consigam fazer isso trabalhando 2, 3, no máximo 4 horas por dia. Pessoas que começaram na manutenção de celulares somente como uma renda extra e que hoje literalmente conseguiram abandonar o seu emprego atual para viver com uma profissão que lhe dá mais liberdade de tempo. Ou seja, que elas não precisam cumprir um determinado horário fazendo algo para alguém. Que hoje podem escolher quando e quanto trabalhar e que na maioria das vezes vai conseguir uma renda extra muito mais alta do que a maioria das pessoas conseguem tendo um emprego normal. Começava a trabalhar, tinha dia 9 horas da manhã e tinha dias que eu parava 3 da manhã. Fui fazer o curso com o Rafael, trabalhei com ele. Fiz o curso durante 1 ano com ele, nós dois trabalhávamos juntos. E depois desse 1 ano, eu adquiri minha loja própria. Eu tenho a loja no Camelot de Campinas 2. E isso foi tudo depois que eu vim fazer esse curso com ele. Deve ter uns 2 anos, eu fiz uma reciclagem com ele, de aperfeiçoamento em placa de iPhone. E minha renda é em torno de uns 5, 6 mil por mês. Meu nome é Rafael Garra, tenho 28 anos. Eu trabalhava na Eletroenergia, das 8 às 18, de segunda a sábado, e ganhava em torno de 850, 900 reais, que era o salário mínimo na época, se eu não me engano. Então, eu trabalhava de estoquista. Eu comecei praticamente do zero, né, sem ter conhecimento nenhum, sem ter nenhuma lista de fornecedor, sem ter feito nenhum curso. Eu nunca tinha aberto nenhum aparelho, nunca tinha nenhuma noção. Creio eu que eu fui um dos primeiros alunos aí, do Rafael, Aztec. Tudo que eu sei, que eu fui aprendendo de acordo com esses anos aí, foi os ensinamentos que ele já tinha, que ele foi me passando. Com ele eu aprendi os reparos mais básicos, que são troca de tela, troca de bateria. Comecei com um jogo de chaves do primeiro, R$ 18, inclusive tem ele até hoje. Comecei fazendo os aparelhos mais em conta, né? Porque no começo, geralmente, a gente tem medo de mexer em aparelhos mais caros. Daí em diante, eu fui criando coragem, mexendo nos aparelhos mais caros, iPhone, Samsung e esses de valor mais elevado. Assim, logo no primeiro mês, eu já tive minhas despesas fixas, né? Que eram aqui da loja, algumas despesas pessoais, que giravam em torno de R$ 1.500. Então, no primeiro mês, eu já consegui arcar com esses compromissos. Assim, no segundo mês em diante, foi subindo. Desde lá até hoje eu só venho crescendo. E hoje eu consigo faturar mais de R$ 5.000 por mês. Com reparo em aparelhos. Através do reparo, hoje eu tenho minha loja, né? Que é minha, tá meu nome. Tenho meu carro, tenho minha casa, sustento minha família. Vivo uma vida tranquila. Eu me sinto realizado, me sinto feliz. Tranquilo pela área que eu trabalho. E quando eu mostro isso, algumas pessoas podem pensar assim, ó, ah, legal, mas esse negócio de consertar celular é só para quem manja de eletrônica. Eu não sei nada sobre isso. Se você é uma dessas pessoas, eu vou te mostrar nas próximas aulas o quanto o conserto de celular é relativamente simples e qualquer pessoa tem a capacidade de aprender. Ah, e tem muitas pessoas que pensam assim também, o quê? Manutenção de celulares? Não, o mercado já está saturado. Olha quantas lojas que tem aí na rua. E se essa é a sua preocupação, fique tranquilo, fique tranquila, que ainda hoje eu vou te mostrar o tamanho da oportunidade que existe por trás do mercado de manutenção de celulares que quase ninguém vê. Além disso, no método que eu ensino, existe uma forma de você encontrar e fidelizar seus clientes que a última coisa que você vai precisar se preocupar é com a concorrência. Em outras palavras, o método que eu vou te ensinar durante essa semana vai te levar do ponto onde você está hoje até viver uma vida que você vai trabalhar 2 a 3 horas por dia, ser dono do seu próprio tempo e conseguir ter uma renda extra de mais de R$ 5.000 por mês. E talvez você deve estar pensando, poxa, como assim trabalhar de 2 a 3 horas por dia e ganhar mais de R$ 5.000 por mês? Não. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso está me parecendo bom demais para ser verdade. E eu sei, muitas pessoas ficam desconfiadas quando eu falo dos meus resultados e como as centenas de alunos meus conseguem fazer isso. Então é por isso que eu preciso te contar uma história de como que eu cheguei nesse método e por que eu decidi compartilhar isso com outras pessoas. Eu sou de uma família bem simples, tanto que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade como costureiro. Ou seja, tinha um emprego comum, assim como você. Eu tinha lá um horário determinado e o meu salário lá no final do mês. E sinceramente, eu detestava aquilo, eu não gostava de costurar.
Às vezes eu tinha que trabalhar mais de 12 horas por dia para conseguir entregar um pedido maior. E sabe por quanto, né? Por conta de um salário mínimo, que na época, lá em 2006, eram incríveis R$ 460. E assim como você, eu tinha vários sonhos. Eu queria conseguir comprar as coisas sem precisar ficar contando os trocados, sabe como que é? Aqui em Goiânia, onde que eu moro, é muito quente. E eu sempre me imaginei tendo uma casa grande com piscina, para me poder aproveitar com a minha família. E eu também sempre tive uma paixão muito grande por carros antigos. Eu queria comprar um carro clássico, das antigas, e colocar um motorzão em cima, sabe? Queria poder viajar e conhecer alguns lugares legais, mas eu ficava pensando, como que eu vou fazer tudo isso ganhando somente R$ 460 por mês? E comecei a perceber que naquele emprego eu não teria muitas chances de mudar a minha realidade, porque não importava o quanto eu trabalhasse, eu não ia conseguir muito além daquilo. Eu percebi que eu poderia me matar de trabalhar, que não ia adiantar muita coisa. O máximo que ia me acontecer é eu ter um pouquinho a mais de dinheiro ou ter horas em haver num banco de horas, nada mais do que isso. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a procurar igual um louco outra forma de fazer dinheiro. Eu fui lá e comecei a comprar DVD pirata e vender na feira, mas não dava muito certo, porque é o seguinte, eu tinha um risco de ser preso pelo Rapa e era uma coisa que não dava muita grana, certo? Como eu vim da costura, eu fui lá e tentei fabricar bermudas de tectel, só que também não dava certo. Era muito trabalho e pouco dinheiro. Aí eu falei, vou trabalhar para os outros. Fui trabalhar numa oficina de moto, só que também não dava certo. Além de ganhar pouco, eu andava tudo sujo, não fazia sentido. Enfim, eu estava em busca de alguma oportunidade que conseguisse me tirar daquela situação onde eu não gostava do que eu fazia e ainda ganhava pouco. Até que um dia um amigo meu, o Alex, me chamou para trabalhar. Ele tinha 2 lojas de conserto de celulares e estava precisando de uma pessoa que ficasse buscando as peças, levando, fazendo a correria. Enfim, eu seria o motoboy da loja. E ele me fez uma proposta tentadora. Olha só essa, eu ganhava R$ 460 trabalhando como costureiro de carteira assinada, certo? E quando ele me fez a proposta, eu iria ganhar R$ 80 por semana trabalhando como motoboy e na minha própria moto. Loucura, não é? Eu já ganhava pouco e iria ganhar menos ainda. Mas aí eu parei e pensei assim, cara, se o Alex está me contratando, tem outras pessoas trabalhando para ele já tem 2 lojas de celulares, tem alguma coisa aí, deve dar dinheiro. Eu preciso saber mais sobre isso. Às vezes, tá aí a oportunidade que eu tô querendo para sair de vez da costura. E eu sabia de uma coisa, eu não aguentava mais trabalhar várias horas por dia para outra pessoa e não ter dinheiro para fazer o que eu queria. Eu precisava achar um jeito, arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro e ser dono de alguma coisa que fosse minha. Comecei lá com o Alex e por coincidência, 2 meses depois, ele precisou se desfazer de uma das lojas e ele me ofereceu para arrendar uma loja. Foi aí que eu fiz a minha primeira loucura. Esse negócio iria me custar 3 vezes mais o que eu ganhava. Trazendo para os valores de hoje em dia, era assim, se eu tivesse um salário de R$ 1.500, eu teria que pagar R$ 4.500 de aluguel para poder tocar aquele negócio. Quer saber? Eu não tinha a mínima condição financeira de assumir aquele compromisso. Eu não tinha nem noção sobre conserto de celulares naquela época. Mas a minha vontade de mudar de vida era muito maior que o medo que eu tinha de poder dar errado. Então eu aceitei a proposta e falei para mim mesmo assim, ó, se for para dar certo, é agora. Eu não tenho dinheiro. A única coisa que eu posso fazer é dar o meu melhor para fazer isso aqui acontecer, para fazer funcionar. E comecei, fiz uma dívida enorme, sem saber de nada, sem ter noção nenhuma, sem sequer saber consertar um único aparelho. Naquela época, eu só tinha uma coisa, uma vontade muito grande de dar certo na vida e a coragem de fazer as coisas acontecerem. E eu comecei a consertar os aparelhos do jeito que eu sabia. Eu passava horas por dia pesquisando, estudando como que funcionavam os telefones e como que eu fazia para mim poder consertar eles. Sempre que me dava uma dúvida, eu corria e perguntava para alguém que já sabia consertar telefones. Até aprender eu errei muito, mas muito. Eu estraguei vários telefones por falta de conhecimento, por falta de não saber realmente o que eu estava fazendo. Com o tempo eu fui errando menos e o dinheiro começou a entrar. Mas era o seguinte, por mais que eu ganhasse dinheiro, o custo era muito alto, porque eu tinha que pagar aluguel, condomínio, funcionários, e por mais que eu via o dinheiro entrando na loja, né, sobrava muito pouco dinheiro para mim, por conta dos meus custos fixos. Então eu decidi encontrar outra loja de celular, e chamei um amigo meu para trabalhar comigo. Esse cara foi o meu primeiro aluno, eu ensinei ele. E além dele aprender a consertar celulares, ele aprendeu a fazer dinheiro com o que eu ensinei para ele. Depois eu abri outra loja e chamei o meu primo para trabalhar comigo. E aconteceu a mesma coisa. Eu ensinei para ele como consertar celulares e uns 3 a 4 meses depois ele já estava ganhando dinheiro com os consertos também. Mas como a gente arrumava os telefones dentro das lojas, acabava que o custo era muito alto.
Até que em 2020 chegou a pandemia para mudar toda essa história. Mas você deve lembrar que de uma hora para outra a gente não podia mais sair de casa para nada. E se alguém precisasse consertar o celular, como que ia fazer? Ele não podia sair de casa. Ele precisava de alguém para consertar o celular dele. O que eu fiz? Eu peguei os meus maquinários, levei tudo para casa e comecei a buscar os aparelhos das pessoas que estavam precisando de conserto. Olha, foi nesse momento que eu descobri a mina de dinheiro que eu tinha na mão. Porque agora eu não tinha que gastar dinheiro com aluguel, com condomínio, com transporte até a loja, com alimentação fora de casa. E as pessoas começaram a gostar de ter alguém que fosse buscar os telefones para consertar, né? Aonde elas estivessem. Para você ter uma ideia, só em 2020 eu devo ter faturado mais de 200 mil reais somente consertando celulares. Isso dá uma média de mais ou menos 16 mil reais por mês. Eu nunca tinha pensado, nunca passou na minha cabeça que eu poderia ganhar tanto dinheiro consertando o celular. Aí as pessoas começaram a ver o resultado que eu estava tendo e também o resultado dos meus primeiros 2 alunos, que eles saíram do nada e estavam tendo uma vida bem melhor, comprando coisas que antes estavam assim, ó, muito longe da realidade deles. Tudo com manutenção de celulares. Olha aí, ó, para você ver a moto que meu primo comprou. As pessoas começaram a me procurar e me pedir para eu ensinar para elas o como fazer manutenção de celular. Então eu comecei a dar cursos. Primeiro era um aluno por vez, depois foi turmas de 8 alunos, depois de 30 e depois da pandemia eu comecei a trazer isso para o online, onde eu consigo ajudar muito mais pessoas. E você pode estar pensando, Rafael, mas se isso que você faz é tão bom, por que você não guarda isso para você, ganha o seu dinheiro, ao invés de ficar ensinando isso para quem pode ser seu concorrente depois? Na verdade, eu decidi compartilhar isso por 2 motivos. O primeiro é porque eu passei muita dificuldade na minha vida e eu sei o que é você trabalhar muito e ganhar pouco e como que é você trabalhar num lugar que você não gosta. A manutenção de celulares mudou completamente a minha vida. Eu já consegui realizar muitos dos meus sonhos que eu tinha lá atrás, somente fazendo isso, consertando o celular. E eu sei que nesse exato momento tem muitas pessoas buscando as mesmas coisas. E eu acho que seria muito egoísmo da minha parte guardar isso só para mim. O segundo motivo é um pouco mais espiritual, ou místico, como você quiser. Olha, eu respeito qualquer tipo de visão religiosa que você tenha, mas eu acredito que Deus nos colocou nessa terra para a gente construir a nossa felicidade e através disso a gente possa ajudar outras pessoas a serem felizes também. E como na minha jornada eu consegui sair de uma situação muito desagradável para mim ter a vida que eu tenho hoje, eu acredito que eu tenho essa missão de ajudar as pessoas a também encontrarem alguma maneira de também conseguirem realizar os seus sonhos. Então, ao longo dessa semana, eu vou te mostrar exatamente o caminho para que você também consiga, no mínimo, 5 mil reais por mês com manutenção do celular. E o melhor, eu vou te mostrar o mesmo caminho que eu ensino aos meus alunos, em que você pode começar isso como um bico, trabalhando somente nas horas vagas e de dentro da sua casa. José Dilson Domingo da Silva, eu faço instalação de internet na casa dos clientes. A área que eu estou trabalhando, que é registrada, eu estou ganhando 1.200. Antes, eu nunca tive aberto o celular e em 15 dias de reparo de celular, eu ganhei R$ 2.900. Primeiro mês foi 4.500. Trabalho 8 horas do serviço registrado. Quando eu chego em casa, eu trabalho 3 ou 2 horas. Estou ganhando mais no reparo de celular do que o serviço que eu estou trabalhando agora. Conforme você adquire tempo e experiência, você pode começar a trabalhar somente com manutenção de celulares para ganhar ainda mais, ou até mesmo ter mais tempo livre no seu dia. Algumas pessoas que eu ensinei, de fato, saíram do seu emprego atual e montaram as suas lojas e estão trabalhando lá normal. Outras já preferiram ficar trabalhando somente em casa. O que eu quero deixar claro para você aqui é o seguinte: com o método que eu vou te mostrar nas aulas dessa semana, você vai ser capaz de criar uma fonte de renda onde você consegue ganhar no mínimo 5 mil reais por mês, trabalhando de 2 a 3 horas por dia, seja montando uma loja física ou seja trabalhando na sua casa nas horas vagas. Então, a coisa mais importante que eu aprendi ao longo desse tempo trabalhando com manutenção de celulares é que, para você chegar a uma renda extra de mais de 5 mil reais por mês, trabalhando de 2 a 3 horas por dia, você vai precisar da união de alguns fatores. O primeiro é que você precisa montar um negócio que seja seu, ao invés de trabalhar para outra pessoa. Isso vai te dar liberdade de 2 formas muito importantes. A primeira é a liberdade de tempo, em que você que decide quando e como fazer aquele trabalho. E a outra é a liberdade de decidir qual o preço que você vai colocar nesse trabalho. Pensa comigo, se você não tem liberdade sobre o seu tempo, vai vir uma outra pessoa que vai te dizer o que fazer e o que não fazer durante todas as horas do seu dia. E o pior, se você não tem a liberdade de falar, né, de decidir quanto que vale o seu trabalho,
Aí vai vir uma pessoa e vai falar quanto que você merece ganhar. E se você é um profissional autônomo, você vai ter um pouco mais de liberdade nesse sentido. Em vários casos, você não vai ter mais um chefe, mas vai ter o cliente comandando a sua rotina de trabalho. O segundo fator que você precisa para fazer mais de R$ 5.000 por mês, trabalhando de 2 a 3 horas por dia, é que você precisa de alguma coisa que tenha alta demanda. Ou seja, que haja várias pessoas precisando do seu produto ou do seu serviço. Porque vai funcionar da seguinte maneira: quanto mais pessoas precisarem do seu serviço, mais valorizado vai ser o seu trabalho. E o terceiro fator é a possibilidade de escala. Ou seja, que você consiga fazer 2, 3, 4 vezes mais dinheiro com o mesmo tempo ou com a mesma quantidade de esforço. Por exemplo, se você ganha R$ 2.000 por mês para trabalhar 8 horas por dia, para você ganhar mais, você vai ter que trabalhar muito mais. Só que é o seguinte, o ser humano não consegue trabalhar mais de 24 horas por dia. E mesmo que isso acontecesse, você não conseguiria fazer isso por muito tempo. Um negócio com escala é quando você consegue 2, 4, 8 vezes mais sem aumentar a quantidade de horas trabalhadas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em um caixa de supermercado, ela não tem praticamente nenhum tipo de escalabilidade, porque para ela ganhar mais, só existem algumas maneiras. Ou ela vai ter que vender as férias, ou ela vai ter que fazer a hora extra, ou algo do tipo. Mas se você lava carro, você tem mais escala, porque para você ganhar os mesmos R$ 40, você pode demorar 1 hora trabalhando, ou você aprende uma forma mais eficiente e demora somente 40 minutos, ou você até pode comprar um equipamento muito mais eficiente que te faz demorar somente 20 minutos. Então, para te mostrar o tamanho da oportunidade dos celulares, eu preciso te mostrar alguns dados. Olha só o tamanho do mercado de celulares no Brasil hoje. Olha só que interessante essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, eles fazem todo ano e dão uma visão muito bacana para a gente desse setor. O Brasil tem 1,13 celular por pessoa. Então, cada habitante tem ali um pouquinho mais de um celular. Nós estamos acima da média global, que é de 0,9. Então, 91% das pessoas no planeta têm celular. E ainda estamos chegando ali nos Estados Unidos, que está com 1,36 celular por habitante. Você não leu mal, não. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, hoje existem mais smartphones do que pessoas vivas no Brasil. São mais de 242 milhões de telefones ativos no Brasil, enquanto a população brasileira é pouco mais de 214 milhões de pessoas. Em outras palavras, é celular pra caramba. Olha ao seu redor. As pessoas hoje usam o celular pra tudo, desde a hora que elas acordam até o momento que elas vão dormir. As pessoas precisam dos celulares como despertador para acordar, para falar com seus amigos, com seus familiares, para fuxicar da vida de alguém, para fazer negócio, para pagar algum boleto, para pedir comida no iFood quando estão com preguiça, para ver filme, para se atualizar, para praticamente tudo, é ou não é? E depois da pandemia, o uso do celular ficou ainda mais importante. Hoje as pessoas estão estudando e até fazendo cursos profissionalizantes, tudo pelo celular. O celular já faz totalmente parte da vida da maioria das pessoas e para funções cada vez mais importantes no dia a dia. Para pensar, se uma pessoa hoje ela ficar sem celular durante o dia, ela fica até meio perdida, sem saber o que fazer. Ela deixa de ter convívio social, deixa de falar com os amigos, deixa de fazer compras no seu dia a dia. Em muitos casos, ela deixa até de trabalhar e de ganhar dinheiro. Como o celular é muito usado e a gente acaba ficando com o celular praticamente 24 horas na mão, a gente acaba tirando ele da bolsa, do bolso e vai manuseando ele de um lugar para outro. Isso expõe demais o celular ao risco de algum acidente ou até mesmo algum defeito do próprio aparelho. E se o celular estragar, a pessoa não vai poder ficar sem ele por muito tempo não. É ou não é? Ela só tem 3 opções. A primeira é ficar sem celular, o que iria dificultar muito a vida dela. A segunda é ir lá e comprar um telefone novo. Mas antes, olha só o que aconteceu com os preços dos telefones novos durante os últimos anos. O preço médio do celular no Brasil aumentou 10% somente em 2022. E se você for comparar o preço antes da pandemia, a diferença é ainda imensa. No início de 2020, era possível você comprar um telefone intermediário no Brasil por cerca de R$1.000. Só que hoje, em 2023, o preço médio de um celular já é mais de R$1.800. Quase o dobro de 3 anos atrás. Então, se a pessoa tiver algum dano na tela, por exemplo, ela vai fazer conta. Ela vai falar, eu vou gastar 300, 400 reais para me consertar somente a tela do meu telefone, ou eu vou gastar 1.800 reais para me comprar um novo. Na maioria dos casos, ela chega ao cálculo que vale muito mais a pena ela consertar somente a tela, somente o que estragou o celular, do que comprar algum novo. Principalmente nos telefones de linha mais alta, que hoje estão custando entre 5 a 10 mil reais. Em resumo, se você quiser fazer dinheiro com qualquer tipo de produto ou serviço, você precisa de algo que tenha muitas pessoas precisando.
O mercado de manutenção de celulares já está tão grande que hoje tem mais telefones do que pessoas no Brasil. O celular já é tão importante no dia a dia das pessoas que a gente não se pode dar ao luxo de ficar sem um celular quando ele danifica. E hoje, como os preços dos celulares estão subindo do jeito que está subindo, fica cada vez mais vantajoso consertar um celular danificado do que ir lá e comprar um outro. Então, por conta disso, eu te garanto uma coisa, o que não vai faltar são clientes para quem souber consertar celular. E eu vou te mostrar agora alguns números sobre os reparos mais comuns que acontecem, mas é o seguinte, presta bastante atenção, porque se você decidir entrar na área, estes são os principais consertos que vão aparecer para você. Acompanhe aqui comigo. Para trocar a tela, o preço médio é em torno de 200 a 300 reais, vai depender muito do modelo do celular. E é o seguinte, para você fazer esse serviço, você vai gastar em média de 100 a 300 reais na peça. E o tempo que você vai gastar para realizar esse serviço vai variar muito, vai variar de 20 a 30 minutos. Isso significa que você vai colocar no seu bolso de 100 a 300 reais de lucro. Mas olha só, para você fazer isso não leva nem meia hora. Para pensar, quantas horas você precisa trabalhar no seu emprego para você ganhar 300 reais? Se você fizer só um desses serviços aqui, ó, você já consegue colocar no seu bolso de 2 a 6 mil reais por mês. Outro exemplo muito comum, você sabe quando o celular não segura mais a carga? Ele até carrega, mas em poucas horas ele já está sem bateria de novo? Nesse caso, não tem o que fazer, tem que trocar a bateria mesmo. Eu vou usar um exemplo aqui de uma troca de bateria de um iPhone, que é um aparelho que é muito comum de acontecer esse tipo de problema. Pensa comigo, para o cliente comprar um iPhone hoje novo, vai ser muito caro, né? E é o seguinte, às vezes, muitas das vezes, o aparelho está bem novinho por dentro, por fora, e o problema, de fato, é só a bateria. O preço final da troca de uma bateria vai variar em torno de 250 reais. E se você quiser, você pode cobrar até mais que isso. E você sabe quanto que custa uma bateria original do iPhone hoje? Em torno de 60 reais. E esse serviço você vai demorar de 10 a 30 minutos no máximo. E é o seguinte, nesse tempo, você vai colocar no seu bolso um lucro de 180 reais. E de novo, eu te convido a pensar, quanto tempo que você demora para ganhar 180 reais fazendo o que você está fazendo aí? Olha, eu não te conheço, mas eu sou capaz de apostar que você leva muito mais do que 10 minutos. E é claro que no início, às vezes, esses tempos que eu tô falando, ele vai aumentar um pouquinho, porque você tá aprendendo, você tá criando experiência. Mas é o seguinte, vamos imaginar que mesmo que demore 1 hora, imagina você ganhar 180 reais em 1 hora, eu acredito que isso daí faz diferença muito na vida de muitas pessoas. Aqui tá uma tabela que mostra o número dos 5 principais reparos que vão surgir para você, com o preço final para o cliente, o custo da peça, o lucro e o tempo que você vai levar para fazer cada um desses serviços. Eu sugiro que você faça um print dessa tela e depois faça algumas contas, imaginando quanto desse serviço você conseguiria fazer por dia, por semana, por mês, trabalhando só nas suas horas livres. E talvez você esteja pensando, Rafael, mas acho que esse mercado já está saturado, já tem muitas lojas e oficinas de celulares, eu acho que não vai ter espaço para mim nesse mercado. E se você tem esse pensamento, eu quero te convidar a pensar comigo em uma coisa. Você já parou para pensar a quantidade de escolas de inglês que tem por aí? Dependendo da cidade que você tá, é praticamente uma escola de inglês em cada esquina. Olhando pela quantidade de escolas de inglês, a gente poderia muito bem pensar que o mercado de escola de inglês está saturado, não é? Mas um estudo recente mostrou que menos de 5% da população brasileira fala inglês. 5% é muito pouco, né? Ou seja, tem muitas escolas, mas muito mais pessoas que precisam de inglês. E mesmo tendo esse tanto de escola, só 5% desse mercado vai ocupar. Isso que eu tô falando de inglês, porque é o seguinte, a partir do momento que a pessoa aprende, ela não vai precisar mais fazer um outro curso. A não ser que ela queira relembrar alguma coisa, né? Agora, se a gente for pensar no mercado de manutenção de celulares, é o seguinte, a cada 3 anos, as pessoas estão trocando os aparelhos por um novo. E é o seguinte, se o celular estragou uma vez, depois ele pode estragar novamente. E outra coisa muito importante é o seguinte, se esse mercado não desse tanto dinheiro, igual eu tô falando, você acha que teria esse tanto de pessoas abrindo loja de conserto de celular? Mas olha só, o que eu tô te mostrando aqui é uma oportunidade de correr na frente de todo mundo que tem loja de celular. Sabe por quê? Porque quem tem loja tem um custo muito alto. Eu sei disso porque eu tenho loja. É custo com condomínio, com luz, com aluguel, com funcionário, com a segurança da loja. Aí eu acabo precisando cobrar mais caro do meu cliente para cobrir esses custos. Mas os meus alunos aprendem a cobrar um preço que dá bastante lucro e ainda assim vencer a concorrência, tanto no preço
quanto na qualidade do serviço. E se estiver passando na sua cabeça assim, ó, ok, Rafael, beleza, me parece mesmo ser uma boa oportunidade, mas esse negócio não é pra mim, eu não sei nada sobre eletrônica. Olha, eu sei que isso é uma preocupação muito comum, porque afinal de contas, por mais simples que o celular seja, ele tem uma tecnologia de ponta e tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis em lidar com isso. Parece que pro camarada poder consertar celular, ele precisa fazer algum tipo de formação super específica em alguma parte muito tecnológica, não é? Na verdade, poderia até ser assim, porque a tecnologia, né, que tem nesses aparelhos, ela é muito avançada mesmo. Mas para nossa sorte, os fabricantes produzem esse telefone de um jeito que facilitam a montagem deles em grande escala. Isso significa que a maior parte, né, dos componentes que vão dentro de um celular são peças de encaixe. É como um quebra-cabeças, em que você não precisa consertar a peça danificada. Você simplesmente vai remover ela e colocar uma peça nova no lugar. Por exemplo, se uma tela de LED se quebra, você não vai lá e vai consertar a tela de LED. Você vai lá e vai remover a tela queimada ou quebrada e vai colocar uma tela nova. E para fazer isso, na maioria das vezes, isso se resume a você afrouxar e apertar alguns parafusos. Então, se você consegue afrouxar e apertar alguns parafusos, você consegue consertar celulares. E isso eu não estou falando só em algum tipo de celular, não. Estou falando em todos. iPhone, Samsung, Xiaomi, Motorola, LG. Porque praticamente a maioria dos telefones funcionam mais ou menos da mesma forma. Ao longo dessa semana eu vou te dar mais informações sobre isso. Inclusive, essa semana eu vou abrir um celular aqui para você, na sua frente, para você ver o tanto que é simples o conserto de celulares. E também eu vou te falar alguns erros que você não pode cometer na hora que você for desmontar ou montar esse celular. Então até agora você já aprendeu o quê? Para você ganhar mais de R$5.000 por mês, você precisa fazer algo que atenda 3 fatores. O primeiro fator é que você precisa montar algo que seja seu, ao invés de trabalhar para outra pessoa. O segundo fator é que, além disso, você precisa montar algo que tenha alta demanda, ou seja, que tenha várias pessoas precisando do seu produto ou do seu serviço. E o terceiro é a possibilidade de escala, onde que você consegue ganhar muito mais dinheiro trabalhando a mesma quantidade de horas. E eu também te mostrei aqui alguns dados sobre o mercado de manutenção de celulares no Brasil. Você viu que a quantidade de telefones ativos no Brasil já é maior que a população brasileira. E é o seguinte, como a gente, né, como a população está cada vez mais dependente do celular, a gente não pode se dar ao luxo de ficar sem esse telefone quando o telefone estraga. Só que como os preços dos telefones novos estão muito altos, cada vez fica mais vantajoso a pessoa consertar um celular do que ir lá e comprar um novo. E eu também comentei com você como que pode ser lucrativo o conserto de celulares, onde que você faz um serviço e pode cobrar 100, 200, 300 reais por aquele serviço, e é uma coisa que vai te tomar de tempo, né? 20, 30, no máximo 40 minutos do seu dia. Na próxima aula eu vou te mostrar quais são os 2 reparos mais lucrativos e que mais vão aparecer para você. E que a única coisa que você precisa fazer para realizar esse serviço é saber afrouxar e apertar alguns parafusos. Só para você ter uma ideia, em um desses reparos você vai gastar em média aí de R$ 2,50 a R$ 3 por aquela peça. E você vai cobrar de 80 a 150 reais por aquela peça trocada. Ou seja, em um serviço que vai te tomar mais ou menos 20 minutos, você consegue ter um lucro de até R$ 147 reais. E o melhor, a única coisa que você vai precisar para fazer esse serviço é saber afrouxar e apertar alguns parafusos. Na aula 2, que eu vou liberar na próxima quarta-feira, eu vou te mostrar como que você vai começar esse negócio com estrutura mínima, que pode ser em algum canto aí da sua casa, com investimento que ele é tão baixo que nem dá para chamar de investimento. E eu vou te mostrar também quais os materiais que você precisa para fazer os seus primeiros serviços. E além disso, eu vou te mostrar como conseguir os seus primeiros clientes e como faturar os seus primeiros R$1.000. Mesmo que hoje você não tenha experiência nenhuma em manutenção de celulares. E agora eu quero saber de você, de tudo que eu trouxe nessa aula, o que te chamou mais atenção? E além disso, eu vou gostar muito de saber como que está a sua jornada. Você já sabe consertar celulares? Você está em busca de alguma forma de sair do seu emprego? Ou você está em busca somente de uma renda extra? Deixe um comentário embaixo dessa aula para eu poder te conhecer e saber como que eu vou poder te ajudar melhor durante essa semana. É o seguinte, eu vou ler todos os comentários e eu vou fazer o possível para me responder todos eles, beleza? Então, ó, eu te vejo na aula 2 na próxima quarta-feira. Grande abraço e até lá. Meu nome é Felipe, tenho 33 anos. Antes de trabalhar com reparo de celular, eu trabalhava como motorista de aplicativo. Eu trabalhava por volta de umas 12 horas por dia. Ele me gerava uma renda líquida em torno de 3.750. A princípio, gerou assim, uma expectativa de que eu não vou conseguir. Só que, como fui bem instruído, acabou que eu tenho tido bons resultados. Eu não tinha muita aptidão com a questão de coisas tão pequenas, né? Porque às vezes a peça é pequena, parafuso, medo de estragar
o celular de alguém. Eu nunca tinha aberto um celular, não tinha conhecimento na área. O faturamento do primeiro mês foi de 8.500. A gente não esperava, realmente não esperava que faturasse esse valor. Só que nós fomos surpreendidos. Tem muito mais capacidade de gerar renda do que isso. Não são só 8 mil por mês. Se tudo der certo, se tiver um bom atendimento, se for um ponto bom, o faturamento pode crescer ainda mais. Não é necessário tanto investimento, porque às vezes a pessoa não tem como investir. Basta um kit de chave para começar e vontade, e assim ir crescendo. Só que como eu já tinha o dinheiro, eu acabei que eu investi no início. Só que não é necessário. Dá para dar um passo de cada vez. Com um kit de chave de R$40, você consegue fazer a maioria dos reparos.